o que é a Bíblia Real? A Bíblia Real é um livro espírita, é uma Bíblia espírita que foi escrita através da visão dos espíritos, ou seja, é um livro que foi inspirado através dos espíritos. Mas para a gente falar sobre a Bíblia Real, nós vamos falar primeiro sobre a Bíblia, ou as Escrituras Sagradas, a Bíblia que nós conhecemos até hoje em terra. A Bíblia, ela é um conjunto de 66 livros que tem 40 autores e foi escrita ao longo da história divina. Bom, e quem escreveu a Bíblia? Por que é que escreveu a Bíblia, né? E como? Qual a autoridade da Bíblia? Bom, as mensagens que existem na Bíblia, elas foram escritas de forma espiritual, tá? Através de inspiração ou testamento ou testemunho, tá? Bom, e toda a história da Bíblia, toda a história divina é inspirada por Deus? Bom, toda a história da humanidade, toda a história divina pertence a Deus, porque Deus é o Espírito maior que cria todos os espíritos. Deus é a santidade espiritual que dá vida a todos os seres em terra. Lembrando que todos os seres em terra, todos os encarnados, são, antes mesmo de serem encarnados, espíritos criados por Deus, criados pelo mesmo Deus, pela mesma santidade divina, tá? Então, a palavra de Deus é a palavra que tem autoridade. Por isso, a Bíblia tem autoridade. Porque Deus, a santidade divina, é quem conduz todos os homens de terra, ou todos os espíritos que estão em terra. Então, quando nós falamos sobre a Bíblia, nós falamos sobre a história divina, a história da humanidade, a história a qual eu pertenço, você pertence, todos nós pertencemos, porque somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Espírito que cria todos os espíritos. Então, somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus. E quem são os homens que foram inspirados para escreverem a Bíblia? Bom, foram homens que naquela época estavam espiritualmente preparados para aquela missão de darem o testemunho ou participarem da história divina, da história da humanidade e contarem com as suas próprias palavras aquilo que participaram, aquilo que testemunharam, aquilo ao qual viram. E a Bíblia Real é uma Bíblia que não contradiz nenhuma história sagrada, nenhuma história divina, uma vez que participamos, somos filhos da mesma história, ainda somos o mesmo povo de Deus que caminhou naquele período para trazer, para contar o que Deus gostaria de contar, o que Deus gostaria que os seus filhos soubessem, o que Deus gostaria que fosse trazido para a terra, para que nós pudéssemos crescer espiritualmente, pudéssemos evoluir espiritualmente, pudéssemos conhecê-lo e conhecer as vossas palavras. Então, a Bíblia é real, a Bíblia é espírita, não é uma Bíblia que contradiz a história divina, é uma Bíblia que ela traz segredos e mistérios que estão dentro da Bíblia que nós conhecemos hoje, dentro das Escrituras Sagradas, ao qual, devido aos milhares de anos que se passaram, muitas coisas se perderam com o tempo, né? A forma de colocação, a forma de explicação, com o tempo foi mudando. E as traduções também fizeram com que muitas coisas se perdessem ao longo dos tempos. Então, a Bíblia é real, é uma Bíblia espírita, lembrando que somos todos espíritos
todos nós acreditamos em Deus, no mesmo Deus, no único Deus, no Espírito maior que é Deus, que é a santidade divina. E por isso a Bíblia real relata através dos Espíritos tudo o que aconteceu e por que aconteceu, desde aquela época, a época de Moisés, a época dos faraós, até os tempos de agora. Ela conta pra gente desde o momento em que o espírito adentra ao feto para começar a sua caminhada espiritual, quais são as caminhadas espirituais de terra, por que é que nós nascemos em terra, qual a missão de todos os espíritos. Então ela traz desde Gênesis até o Apocalipse, através da visão dos espíritos que lá estiveram e que ainda estão entre nós. Então, a Bíblia real, a Bíblia espírita, porque espírita somos todos nós que acreditamos em Deus. Ela traz o relato, ela vem para testificar, ela vem para auxiliar, desvendando segredos e mistérios das próprias escrituras sagradas. Então, a Bíblia real é a Bíblia do Espírita. Que Oxalá abençoe a todos os irmãos. Acessem lá os nossos canais do YouTube, a Bíblia Real, o Facebook, a Bíblia Real, o nosso Instagram também, a Bíblia Real, a Bíblia Espírita. Compartilhem e conheçam um pouco mais sobre a história divina, a história da humanidade, através da Bíblia Espírita, a Bíblia Real.